Vamos lá, vamos continuar o nosso estudo. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 52. É um capítulo, se o capítulo passado, né, a gente falou bastante sobre desapego. Esse capítulo ele vai dar uma continuidade, falar um pouco sobre iluminação. É um capítulo também bastante interessante. Vamos lá, eu vou colocar o slide, a gente, como sempre, lê ele todo, né, e depois a gente vai faz a análise por partes. Esse capítulo ele é um pouco maior, então eu dividi em duas partes a leitura do verso inteiro, para ficar mais legível, né, no slide. Espero que todo mundo esteja vendo o slide. Capítulo 52. Sob o céu há um princípio que age como mãe do mundo. Já que existe a mãe, pode-se conhecer o filho. Já que se conhece o filho, volte a preservar a mãe. Assim, o fim do corpo não conduzirá à morte. Ainda parte desse verso 52, fechando a boca, trancando a porta até o fim do corpo sem desgaste, abrindo a boca, favorecendo a atividade até o fim do corpo sem salvação. Ver o pequeno se chama iluminação. Usar a suavidade se chama força. Use de volta a sua luz para voltar a iluminar-se. Assim, não restará dano ao corpo. Isso se chama herdar o constante. Vamos lá. Primeira parte, ele vai falar sobre uma visão, eu poderia usar romântica, talvez a palavra, uma visão romântica sobre a relação da gente com o universo ou com o próprio princípio da unidade de Deus. Eu achei interessante porque é, ele, ele faz um ângulo, né, uma perspectiva de uma análise de reconhecimento da, daquilo que nos gerou, né, nas religiões teístas, né, somos a criação de Deus. E esse reconhecimento, ele fez uma forma, né, não diria romântica, mas lúdica, né, de fazer essa compreensão. Então ele fala assim, né, sobre o céu há um princípio que age como a mãe do mundo. Já que existe mãe, pode conhecer-se o filho. Já que se conhece o filho, volte a preservar a mãe. Sob o céu, né, é o que existe na terra. O taoísmo ele tem uma visão, né, de uma tríade importante que é o céu como o princípio da alma, do espírito, né, daquilo que não é matéria, a terra como a manifestação, né, até o princípio do céu é o criativo, né, o trigrama do céu é representado como o criativo e o da terra, né, são três linhas partidas, né, que é o yin e tem a característica de receptivo, aquilo que recebe, que dá condições à criação. Então, existe o céu acima, a terra abaixo, e o homem, ele fica no meio, ele faz essa inter-relação entre o céu e a terra, ele faz essa, cria essa consciência entre o céu e a terra. Então, sobre o céu é tudo que existe no mundo, né? E aí ele fala assim, há uma origem, uma causa primordial, né? Existe um consenso, independente de ser religião, ciência ou qualquer coisa que seja, que existe uma causa primordial para o universo. Pode ser o Big Bang, pode ser qualquer tipo de interpretação, né, de cosmologia, de existência, mas é um senso comum que existe uma origem. E é isso que ele usa, né? Uma causa, uma origem que pode ser entendido como a mãe do mundo. Então, fazendo a relação antropomórfica, né, a gente analisando o universo através da nossa compreensão humana, aquilo que gera algo é a mãe. Então ele faz essa, esse jogo, né, com essa imagem de se existe uma origem, essa origem é como se fosse a mãe do mundo. Então, sobre o céu, há um princípio que age como a mãe. Se existe mãe, existe o filho, existe a criação do filho. É interessante essa jogada que ele fez nesse verso, né? Porque apesar do taoísmo não ser uma religião teísta e não ter uma visão de criador-criação, né, dual, mas a forma como ele encadeou é bem interessante, porque, né, interpretando a criação como mãe, existe um filho.
todo filho traz a natureza, né, a sua essência herdada da mãe, né? Um princípio básico de aquilo que é gerado, ele é gerado é, manifestando a sua essência. Então, no filho existe a essência da mãe. Então, dessa forma, se você observa e contempla o filho, você basicamente vai ter uma contemplação do que foi a mãe. Olha que interessante a forma como ele encadeou essa compreensão, né, do final da unidade, né, da nossa expansão de uma origem, né, qualquer que seja, que no caso talvez não seria o whey, essa percepção da energia vazia que contém tudo e se expressa, né? Então, aí ele continua. É, Dessa forma, ao contemplar o mundo visível, que é o filho, que é o nascimento, que é a expressão, né, se enxerga a dimensão celestial da mãe, a mãe do mundo, que acompanha todas as gerações. Aí vem um outro ponto, né, no qual, nesse caso, existe uma força geradora, que, como princípio, está sendo chamada de mãe, e tudo é gerado por ela. Isso quer dizer que todas as manifestações, de certa forma, contêm a essência herdada da mesma mãe, né, que se expressa no mundo de diferentes formas. Essa semente herdada da mãe, ela deve então ser, né, preservada, né, como o nosso gerador, nosso princípio, né, existencial. E cria-se então uma ligação, né, profunda entre o filho e a mãe que gerou. Mas se a gente ainda perceber que, como ele está colocando a mãe como a geradora do universo, né, todas as suas manifestações são como filho. De certa forma, é como Jesus usou a imagem de Deus Pai e todos nós somos irmãos. E aí, na medida que a gente entende que é uma família só, gerada do mesmo pai, né, cria essa relação de unidade. Eu não entendo da Bíblia, então não posso expressar, mas aqui está sendo expressado como a geradora do universo. Então todos os seres fazem parte, são filhos dessa mãe, entendendo que os animais, a existência, a manifestação é de uma mãe só, né? Eu falei da Bíblia porque eu não sei se tem essa conotação, de certa forma, na Bíblia, saindo do ser humano, né, da relação de irmandade humana, e extrapolando para outros seres. Né? Não sei dizer, mas aqui, essa semente sagrada, ela está manifestando tudo, em tudo. Então, volte a preservar a mãe. Quer dizer, aí cria-se a relação, né, da devoção, né, da entrega, da compreensão, né, de uma volta ao núcleo no qual nos gerou. Né? De certa forma, ele usou uma imagem muito interessante, para falar sobre essa relação da gente com o Criador, com a criação. E esse reconhecimento da essência em todos os seres, que na tradição védica é chamado de Paramatma, mas essa essência divina em todos os seres, não só nos seres humanos. Os seres humanos. Aí ele fala, essa semente sagrada possui uma natureza, de quietude e silêncio. A forma de despertar ela é, primeiro, através da observação do filho. Então, volta àquele ponto, né, de conheça uma alma, conheceu todas as almas, né? Conheça o seu corpo, que é o micro-universo, conheça o universo inteiro, né? No sentido que, se somos imagem e semelhança, né? Usando aí um termo cristão, na análise que a gente faz do próprio mundo ou da própria existência, a gente vai reconhecer a nossa origem, né? E no final, essa origem, ela é, em princípio, a estabilidade, a constância, que é a quietude. Por isso, das formas de encontrar essa origem é através do aquietamento mental, através do processo meditativo, né? De levar a mente a um estado de quietude. E aí, dessa forma, a consciência se expande e aproxima da sua própria natureza. Muito bonito, né? A construção que foi feita nesse verso é para nos levar a essa compreensão do silêncio e encontrar a própria realidade ser a essência de todos os seres, né, como a mãe que gera tudo, e através da observação da sua geração, a gente reconhece, né, a própria, o princípio celestial da existência. Né? Então, esse verso é isso, né? Através o princípio que a mãe gera o filho, na análise do que foi gerado, a gente reconhece, né, e volta a preservar, né, a própria criação em si. Aí ele continua falando, assim, o fim do corpo não conduzirá à morte, fechando a boca, trancando a porta, até o fim do corpo sem desgaste.
abrindo a boca, favorecendo a atividade, até o fim do corpo sem salvação. Fim do corpo é a morte física, né? Interrupção de um ciclo de vida e morte, entendendo sempre que nessas filosofias, tanto chinesa quanto indiana, elas têm a ideia de samsara, do ciclo contínuo, né? De nascimento e morte de diversas formas, né? E o princípio final seria a liberação ou libertação desse ciclo contínuo de nascimento e morte. Então, quando ele fala o fim do corpo não conduzirá à morte, né? Ele está colocando esse ponto, né, da não interrupção de um ciclo contínuo de nascimento e morte. O fim do corpo, né, não é a morte, simboliza só a liberação de um certo período, né, quando atravessa é, essa, se liberta dessa condição, né, desse condicionamento físico, né, depois se encontra em outro, ou no final da história, como Nirvana, Moksha e todos esses termos, né, que se liberta definitivamente desse ciclo de nascimento e morte. Quando ele fala trancando a porta, fechando a boca, né, boca, ouvido, portas, janelas, são os sentidos, são a forma como a gente exterioriza a nossa consciência, a forma como a gente se interage com o mundo. Então, isso é extremamente igual ao yoga, o que está sendo colocado aí, né? Sendo que o yoga, ele é extremamente igual, né? Porque o princípio do método do yoga, que vai trabalhar as disciplinas sociais e pessoais, trabalhar o corpo através dos asanas, as emoções e a mente através do pranayama, isso é chamado de bahiranga, né? Externo, através dessas ações externas, chega-se ao ponto que no yoga é chamado de pratyahara, que é a internalização, que é exatamente trancar as portas, como está usando, fechar a boca, trancar as portas, que aí, nesse caso, é interiorizar os sentidos, né? Na medida que a gente consegue, né, bloquear essa exteriorização, que é natural da nossa existência através dos sentidos, a gente consegue, né, não ter o desgaste, quer dizer, não está usando a nossa energia para a relação exteriorizada que é feita através dos sentidos. Existe um ponto aí, né, que são os desejos como impulsionadores da ação, que geram prazer, e aí todos os sentidos, como cada sentido, como uma inteligência, né, como uma consciência específica, buscando a satisfação dos seus sentidos específicos, né, seja paladar, olfato, etc., existe um investimento de energia nisso, né, um desgaste de energia em cada um dos sentidos nessa exteriorização. Essas filosofias, de certa forma, elas são um manual, né, que nos conduz à compreensão de a gente investe uma existência que depende de uma quantidade de energia, essa existência ela se exterioriza através dos sentidos, essa exteriorização que é fundamentada nos desejos faz com que a gente se apegue aos prazeres, gerado por esse fundamento de desejo, e fique preso nessa roda, condicionado nessa roda de busca de prazer constante, como todos os animais. Quando a gente chega na condição humana que pode perceber isso, a gente pode recondicionar, sair desse condicionamento, né, e encontrar uma certa libertação ou liberação desse condicionamento material, dessa exteriorização. Como? Fechando a porta. Então, quando ele fala trancando a porta até o fim do corpo sem desgaste. Quando abre a boca, e é interessante que ele usa a boca como símbolo dessa relação externa, porque o princípio mais intenso de relação externa, né, de desejo e prazer, é através da comida, né? Por um motivo óbvio que a comida, todo ser humano, todo ser, na verdade, né, no caso do ser humano, ele precisa comer para existir. Qual é a lei, né, a energia mais intensa de desejo que nos liga ao externo? É a comida, né? São os alimentos. Porque o princípio básico da existência é a nutrição. Se você não nutre, não existe, todos os outros, qualquer outro aspecto da existência, ela vai ser subjugada através dessa necessidade de alimentação. Então ele usou a boca, né? Fechando a boca, trancando a porta, porque esse é o exemplo máximo de exteriorização, né? Através da alimentação, depois do sexo, depois os outros, né? Que são, por que depois do sexo? Porque o sexo é a reprodução da humanidade. Então, primeiro você tem que existir, se nutrir, depois você tem que reproduzir. Sem esses dois núcleos fundamentais,
Não existe a humanidade. Então, ele usa esse ponto, né? Trancando a boca até o fim, sem desgaste. Quer dizer, trancando a boca, analisando todos os sentidos. Na hora que você interioriza, não depende mais dessa exteriorização de desejo, essa busca contínua, esse desgaste, né, que a gente sofre buscando esses prazeres contínuos, a gente então consegue diminuir esse desgaste e interiorizar, que é o princípio que ele está colocando anteriormente, né? Existe uma essência divina nessa existência que ela é compreendida através da quietude, do silêncio. O silêncio não está na exteriorização, né? É óbvio. A exteriorização é um processo de desgaste da energia vital. Ela subtrai do interior, né? Ela dispersa. Então, na medida que eu consigo fechar as portas, né? Interiorizar a minha existência, não dependendo dela, eu consigo, então, essa capacidade de observação interna, de reconhecimento, né, da mãe, da existência como essência, né? E não tem outra forma, né? Através somente através dessa quietude eu consigo encontrar algo que está além das especulações mentais. Além disso, não, é colocado que qualquer movimento que a mente faça de externalização é um desgaste de energia, até mesmo o pensamento. Até mesmo ele coloca, né, o Di Cheng faz esse comentário, ele coloca até mesmo a atitude de passividade aparente, quer dizer, mesmo que eu faça uma atitude de passividade aparente, quer dizer, eu não vou fazer nada, eu vou ficar sentado na caverna, mesmo na medida que eu adote uma passividade que não existe, né, uma ação no final, mesmo eu sentadinho ali pensando, né, eu estou exteriorizando, estou dispersando minha energia, né, estou perdendo a capacidade de interiorização. Então, não é uma falsa ideia de quietude no sentido de sentar e não fazer, né? Ou ele coloca até o próprio controle da raiva. Né? Na medida que eu não expresso uma raiva, não quer dizer que eu não senti. Percebe que existe todo um movimento interno, né, de dispersão de energia na medida que você tem as emoções que são naturais, né? Mas na medida que eu consigo cada vez mais, né, me afastar do mundo externo, interiorizar, eu consigo mais alcançar, favorecer a atividade, né, até o fim do corpo sem salvação. Quer dizer, até o processo contínuo de existência e morte, eu favoreço a minha existência na medida que eu reconheço, né, a necessidade dessa quietude, dessa interiorização, desse não desgaste, desse não apego à exteriorização. Quanto mais exteriorização, não sei se ficou claro, né, mais instintiva a nossa existência, né, mais animal, né, não no sentido pejorativo da utilização do termo, mas no sentido de não utilizar essa da consciência humana, que em teoria a gente tem essa diferença entre os outros animais. Aí ele continua, né, nessa mesma análise. Quem está constantemente abrindo a boca, favorecendo, promove um desgaste constante, não consegue alcançar a realização, entendendo que a realização é justamente a possibilidade de usarmos todas as nossas qualidades para que a gente se descondicione dessa existência. Essa seria a condição humana. Para chegar ao fim do corpo sem desgaste, é preciso adotar atitudes que não provoquem energia vital, tudo isso que a gente falou agora. Isso significa fechar a boca, trancar a porta, preservando a possibilidade, né, de alcançar essa realização, esse caminho. Um pequeno comentário posterior é que a gente tem um período, né? A gente tem como uma pilha, a gente tem um volume de energia, né, para existir. À medida que a gente ganha esse volume, na forma como a gente vai gastando, isso vai acabando e a possibilidade de alcançar essa liberação de condicionamento através da existência humana, ela tem um tempo, né? Ela tem um limite. Então, aonde eu uso a energia, né? Aonde eu consigo compreender a necessidade de sem desprender energia onde não deveria, isso é extremamente importante enquanto humano consciente, né? Por isso a ideia de fluxo, né, a ideia de fluir com a natureza, ela tem muito sentido nessa colocação, né, de relação com a energia, porque quanto mais fluência, se a gente analisar um rio, né, você chegar num rio e compreender o fluxo do rio, entrar nele, né, e boiar, você vai gastar muito menos energia do que você tentar subir o rio contrário à sua fluxo do rio. Então,
A ideia, usando a imagem do rio, é entender como funciona a, a, a correlação das leis da natureza e fluir. Quanto mais fluência eu tiver, quanto mais naturalidade, isso é um ponto extremamente importante no taoísmo, menos desgaste de energia. Mais eu vou usar a energia vital para alcançar a realização que é o ponto existencial do ser humano, né? É interessante porque a base de toda essa filosofia taoísta, o confucionismo, né, da filosofia chinesa de uma forma geral, ela vem do I Ching. O I Ching é o livro das mutações, né? I é mutação, o Ching é livro. O I Ching é a análise sobre a relação das forças da natureza que vão gerando todo o processo contínuo de transformação. Por isso o livro o livro da mutação. E compreender essas interações dessas forças faz com que a gente consiga compreender o fluxo da natureza e fluir com ela, com menos desgaste, né? Com mais constância, né, na nossa existência. Esse é o ponto básico. Não é o sentido de adivinhatório, no sentido de algo que além dos fenômenos da natureza. É basicamente, né, você analisar como funciona a natureza, você está vendo uma nuvem escura, o vento, você sabe que vai chover. Na medida que você analisa as relações das forças da natureza, você analisa o que vai acontecer, qual é o potencial de acontecimento. De acordo com o potencial, qual é a influência dessas forças sobre a nossa existência e como é que eu, como um ente da natureza, né, como parte, como a ligação desses fluxos, né, de alma, espírito, não matéria com matéria, como é que eu me interajo, né, dentro dessa existência. É bonito isso pra caramba. Eu estou me aprofundando um pouco mais nesses estudos chineses, né, da filosofia chinesa e do I Ching. É muito bonito a forma como eles construíram a compreensão dessas relações, né, que aí está nesse texto favorecendo a atividade. É, até chegar no ponto do Wei, que é essa compreensão, né, é, de flutuar na existência, né, sem ação, no sentido de não existir uma intenção, existir uma conexão profunda com a naturalidade. Né? Essa é a ideia final, é compreender como é que funcionam as leis da natureza, as relações, e fluir com essa relação sem existir a intencionalidade, o processo mental. Aí a experiência ela vai passando a ser uma experiência plena da existência humana. Né? Todas as nossas qualidades elas vão ser usadas para que a gente consiga sublimar, né? De certa forma, transcender, é uma palavra muito usada nessas filosofias, né? Transcender os nossos condicionamentos, né? Que nos prende nesse ciclo contínuo de morte e nascimento. Aí ele fala assim: ver o pequeno se chama iluminação, né? Pequeno significa o essencial, né? E volta de novo a esse ponto dessa filosofia que é extremamente naturalista, no ponto, na condição de que existe uma essência. Né? Lá no começo ele fala da mãe, do filho, da essência da mãe em toda a sua criação. Toda a existência ela tem uma essência e no qual por um processo mental, a gente cria histórias e cria diversas formas, linguagens, etc., para poder traduzir o que a gente está vivendo. E muitas das vezes, esses excessos, né, eles tiram a capacidade de compreensão da essência. E aquele que consegue enxergar a essência indispensável, essência significa aquilo que é indispensável, que é extremamente necessário, seja na sobrevivência, seja na alimentação, seja numa situação, o que se privilegia numa alimentação correta, né? A alimentação correta é extrair da forma mais pura possível os nutrientes necessários para a nossa existência. Isso seria o princípio, talvez, que eu acho, de uma alimentação correta. Qualquer outra coisa que se fale além disso são fantasias criadas para que a gente é, movimente o nosso imaginário. Né? Então, a gente vai criar diversas linhas de nutrição e etc., etc., para é, para alimentar o imaginário humano. Mas, no final, o que é necessário? É necessário um organismo se nutrir. Qual é a essência dos nutrientes que eu preciso em determinados alimentos que esteja a melhor pureza possível, não seja contaminado, né?
quimicamente ou qualquer outro gênero, para que eu consiga sobreviver de forma saudável. Isso é o princípio da alimentação. Se a gente vê isso na alimentação, se a gente vê isso nas relações, se a gente vê isso em qualquer lugar, ele coloca, né? Agasalhar-se, viver-se o fausto e o luxo não é essencial. Quer dizer, toda a fantasia criada nas nossas relações, todas elas, é desgaste de energia, né? É perda da visão do essencial. O que é um iluminado, né? E ele fala, ver o pequeno se chama iluminação, porque na medida que a pessoa tem essa qualidade, né? Essa capacidade de se aproximar em qualquer situação da existência ao que é essencial, ele é um iluminado, né? Ele é uma pessoa que consegue, ele é um sábio. Tem um livro que eu ganhei do Prabhupada, ganhei da Patrícia, um livro chama As 26 Qualidades de um Sábio, né? Vai percorrer o mesmo caminho, né, de Prabhupada, numa linha Vaishnava, védica, mas percorre o mesmo caminho. As compreensões das essências. São 26 itens, né? Eu até estou usando no estudo lá, um grupo às tardes, é que são 26 essências, são qualidades que um sábio, né, reconhece. Na medida que o sábio, o iluminado, reconhece essas essências na existência, ele não perde energia, não perde tempo, né, com as fantasias, né, com as estruturas imaginárias que a gente cria sobre tudo. E aí ele completa essa colocação, né, de ver o pequeno se chama iluminação, como usar a suavidade se chama força. São os contrapontos, né? E é interessante a análise que o Duchenne faz, que a força ela é condensada. Para você ter força, você precisa condensar uma energia. E normalmente o tempo de atuação é rápido, é pequeno. Então você vai usar da maior energia possível num determinado ponto, numa fração de tempo menor. Isso é força. A suavidade, ela dissipa, né? A suavidade, ela é, ela é lenta. E aí o exemplo da pedra, né? A pedra cai, faz um estrago e fica lá parada. O vento e a água, aos poucos, vão causando a erosão na pedra, né? É uma ação contínua, constante, né? Que promove uns resultados muito mais sólidos. Não é aquela coisa de imediatismo, né? Que está ligado à força bruta. Então, na verdade, a grande força da nossa existência, que geram as ações de longo prazo, de constância, de fluência, é a suavidade. É interessante que o céu posterior, né, na visão do I Ching, a visão do I Ching tem o céu anterior, que são a colocação dos 8 trigramas, dos 8 elementos básicos da natureza, de uma forma extremamente harmônica, né? O céu posterior significa a existência. Então, quando essas forças entram em movimento, né, elas adotam uma outra. É o Baguá, né? Não sei se sabe, Baguá é aquela mandala, aquele círculo, né, com os 8 trigramas, 8 elementos da natureza. Eles existem em duas formas: a anterior, que é toda equilibrada, harmônica, e a posterior, que é a de movimento, da existência. Estou falando isso porque o primeiro item do Bagual, ou do céu posterior, da colocação das forças, né, dentro dessa visão, o primeiro é o trovão. O trovão o instigar, é o movimento, né, é o princípio de tudo, onde tudo começa, né? Aí, na medida que existe o princípio desse começo, a energia inicial, ela logo vai a segunda fase, né? A segunda constituição é exatamente o vento, a suavidade. Então, na medida que ela exerce essa força condensada, bruta, de movimento, né? Ela já automaticamente já entra na suavidade que vai penetrar tudo, como se fosse a própria não existência material, né, a alma, purusha, ou qualquer palavra que se use nesse gênero, que ela vai, na sua suavidade, na sua leveza, vai permear todos os seres, né, e depois elas vão aderir através do elemento fogo. Mas, bom, não é o caso agora, estou entrando em outro assunto, mas tem a ver aqui, que é muito bonita essa construção da evolução, né, cíclica da existência, que vai servir para qualquer movimento, qualquer sistema no universo, ele vai ter esses princípios de movimento, né, e de contínua existência. Então, o que é a força da existência em si, né? É a suavidade, né? A capacidade de penetrar, a capacidade de estar nos lugares, né, de forma contínua, constante. E aí ele vai terminar o texto falando para encontrar isso, né? Para encontrar essa essência
para encontrar essa qualidade de observar as essências, para encontrar a essência nos dois sentidos, tanto a essência colocada lá no começo como a mãe que gera, como a essência do que é essencial em tudo, né? Como fazer isso, né? Use de volta a sua luz para voltar a iluminar-se. Então, na medida que a gente ganha essa qualidade mental complexa de existência, né, usa isso para se autoiluminar, quer dizer, usa isso para dentro, né? Volta, interiorize a sua capacidade de observação, de para se iluminar, e aí assim não restará dano ao corpo. Isso se chama herdar o constante. Então é o processo de interiorização, que é através da meditação, né? Quanto mais dentro, mais iluminada a consciência, né? Mais a capacidade de reflexão dos atos, né? De mais compreensão do mundo interior e exterior, né? Não tem outra forma de entender essa existência, a não ser compreendendo a própria, né? E analisando o filho, né? E é interessante dois aspectos aí, né? O filho como sendo a individualização, a existência humana, o filho entendendo como sendo toda a existência, né? Por isso essa ideia do livro da mutação, quer dizer, você analisa as forças que co coexistem no universo, né? Que são os filhos dessa grande energia. Analisando isso, só pode ser feita de uma forma, com o princípio da interiorização, né? Com o princípio da quietude. Na medida que a gente está preso à externalização, aos desejos, à busca contínua de prazer, não tem capacidade, né? A gente não tem capacidade dessa análise, né? Dessa capacidade de análise. Então, o que é preciso fazer, né? Para voltar à iluminação? É o cultivo da lucidez, né? Lucidez é essa mágica, lucidez é o princípio da compreensão correta. E aí, aprendendo a direcionar essa luz para dentro, por isso que ele usa de volta a sua luz para voltar a iluminar-se, né? Trazer essa interiorização, isso é o que vai fazer com que não desgaste o corpo. O que os grandes yogis, né? Os grandes sábios chineses, ou qualquer um que seja, de qualquer tradição, o que acontece, né? Como eles são representados de diversas formas, né? Como aquelas pessoas que atingem uma idade muito longa, né? E têm uma qualidade mental muito grande. Por quê? Né? Porque ele soube usar a energia dele, né? Soube colocar a energia onde era necessário. Não desgastou a energia onde não era para se desgastar. Né? Por isso que tem vários princípios, né? Inclusive da energia sexual, do uso ou da castidade. Sempre é discutido esses assuntos, né? Nessas filosofias, porque, no fundo, né? Na essência, na essência está rodando em torno de a utilização da energia disponível. Eu tenho uma energia, como o cara. Tantra é extremamente isso. Tantra é o reconhecimento do fluxo de energia, né, material, e a utilização dessa energia. Né? É a maximização. Kundalini Yoga, né, a gente faz isso. É maximizar o nosso potencial humano, né, utilizando as energias internas da melhor forma possível. Quanto mais eu consigo utilizar essa energia sem desgaste, isso vale para tudo, tá? Por isso é sempre colocado que o excesso é perverso, né? Porque em qualquer situação no qual eu exerça o excesso, eu estou dispersando energia, estou perdendo a energia vital que foi me dada para a minha realização. Então, na medida que eu consigo essa internalização, essa iluminação, não restará dano ao corpo, né? Isso se chama herdar o constante, se chama exatamente, né? Estar conectado à origem, à mãe do mundo, à essência, né? Voltando utilizar a palavra essência nos todos os seus sentidos, sentido da essência da mãe nos seres, da essência de tudo no mundo, de toda a nossa relação com o mundo, né? E aí, na medida que alcança essa lucidez, né, essa capacidade de compreensão, a gente vai acompanhando as mutações, né, as transformações do mundo, sem se afastar desse princípio. Por isso, herdar o constante. A gente vai mantendo a constância, a energia que habita, né, essa essência, né, mas agindo de forma fluida, né, de forma constante, sem interferir na existência, sem querer subir a nado o curso do rio. Né? Então, basicamente, esse texto ele dá essa forma lúdica, não sei se lúdica é a melhor forma, mas enfim, essa forma lúdica dessa relação da gente com a criação, com a fluência,
com a necessidade de se iluminar, usar a nossa qualidade humana como iluminação, né? Então, como todos os versos, né? Eu acho que até agora, desde junho do ano passado, a gente tem estudado esse livro. Estamos no capítulo 52 de 81, se eu não me engano. Eu acho que até agora não teve nenhum verso que não fosse com uma qualidade, né, poética, com uma qualidade de conhecimento, enfim, né? É sempre muito lindo esses versos, né? Só o último comentário para vocês ficarem à vontade. Eu acho que não teve nenhum dia que eu entrasse para falar sobre esses versos e que de alguma forma não gerasse um certo, sei lá se é comoção a palavra, mas enfim, uma empolgação, não é melhor, sobre esses versos. Fique à vontade para comentar. Seja bem-vindo, Henrique. Já fizemos o comentário. Hoje temos uma audiência maior do Canadá do que de São José dos Campos. Conseguimos. A Tati e o Henrique estão nos assistindo de longe. E fiquem à vontade para fazer os comentários, por favor. Nossa, é bem complexo, né, esse capítulo. É, não sei se complexo, né? Porque, de certa forma, até é uma forma bonita que foi colocada essa relação, né? É, chega a ser bem poético também. É, é, Quando eu, de primeira vista, assim, quando eu lia a parte onde fala de princípio, ao invés de pensar, e também eu gosto de brincar com as palavras às vezes, né? Princípio em termos de origem ou início, princípio, assim, como se fosse é, o outro significado da palavra princípio, né? A gente agir com honestidade, sim, sim, mais integridade, moral, né? isso. E é interessante, assim, ler também com esse aspecto, Porque não com esse deixa de ter uma significado. relação com a mãe, com a essência das coisas, né? Porque o essencial sempre vai estar muito ligado ao aspecto moral, né? Ao que é correto, né? Sempre vai ter essa, essa forma de ver também, né? É verdade. E aí a parte também que fala é, da natureza, da essência herdada, né? Essência Sim, herdada da mãe da origem, pode ser esse princípio também, né? Que a gente também, tem dentro da gente já e quando a gente silencia, né, fecha a boca, fecha os olhos e tudo mais, a gente volta a essa essência. sim, sim. E é bonito quando a gente percebe, né, que essa essência não está só no ser humano, né? Tudo é uma parte dessa criação, né? Que é uma forma poética de compreender a nossa relação com, com o mundo, né? E é a necessidade que eu acho que essas filosofias trazem, que eu acho extremamente importante, até no curso de formação eu insistia muito nisso, né? A necessidade da gente perceber o mundo de forma lúcida, né? Sem ilusão, sem viagem, sem construir as fantasias, né? É. E essa a palavra também lucidez e luz, que eu não sei Sim, se está diretamente claro. relacionada, tá? Claro, claro. De iluminação, princípio de iluminação, né? De trazer luz, de se tornar lúcido. É, e clareza também, Né? né? E quando a gente remove, assim, digamos, tem uma luz ou uma vela em algum ambiente, e se tá cheio de coisas, né, de materiais e tudo mais, obstrui aquela luz, né? Mas esse Sim, sentido de clareza e de lucidez, quando a gente remove tudo e deixa a luz fluir, né? sim. Tem até uma passagem, eu acho que é no tal Te mesmo, que usa o termo orifício como um termo de relação com o externo e de iluminação. Que quando você está extremamente no escuro, um pequeno orifício vai causar já uma extrema percepção, né? Ele usa essa relação, né, de mesmo que a gente tenha a capacidade de pequenas insights do que é a realidade,
mas esse pequeno orifício já é uma grande iluminação para quem está totalmente no escuro. Então, mesmo que a É, gente não tenha a possibilidade de compreensão, né, do universo, do que quer que seja, né, pelas nossas limitações, mas observar através de um orifício já é uma grande percepção de compreensão, né? Eu acho que no Tao Te Ching mesmo que usa essa imagem do orifício. é nele mesmo. Eu lembro É, desse capítulo. né? Foi Eu bem acho que foi, marcante para mim. foi no começo, talvez. E eu gosto como também menciona que até o pensamento, né? Ele Sim. não são só as palavras ou alimentação ou o excesso de coisas, mas até o pensamento, o Coisas, controle da raiva, não a raiva em si, né? Mas o você vê, controle da raiva. é, porque já gerou, né? É uma ação. A gente não está muito conectado com esses aspectos sutis, né? O fato de você pensar, o fato de você gerar raiva, já existe um movimento, né, da natureza acontecendo. Já existe uma formas existenciais, né, no qual mesmo que seja contida, mesmo que seja sutil, mas já é uma existência. O pensamento é uma existência. Shivananda fala muito sobre isso, né, sobre essa relação do pensamento com forma, enfim, que ele é uma existência em si sólida, né? Sólida no sentido existencial, claro que sutil. Fiquem à vontade, gente. Wanda, Ailton, Henrique, seja muito bem-vindo. Fiz a brincadeira aqui, o Henrique, que a, a Tati também está no Canadá. Hoje a gente tem uma audiência maior do Canadá do que das outras cidades próximas, né? Ah, legal. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, pessoal? Bem, Desculpa, eu cheguei atrasado, porque eu ainda estou me imagina. acostumando aqui com o horário. Depois que eu vi que já tinha passado, eu cheguei atrasado aqui. E eu também não vim as outras semanas, peço desculpa, porque eu Imagina. também estou bem estava atarefado para conseguir chegar aqui e não consegui vir. Mas que bom que está de volta. Seja muito bem-vindo. Tá bom. Mas eu gostei bastante, apesar de eu não ter conseguido pegar muito, peguei do meio para frente ali. Eu gostei bastante desse verso. E eu queria pontuar o que você falou da questão do pequeno, né? Está escrito nessa versão sua, né, do pequeno também ser grande. E na versão que eu tenho da Martin Claret, que inclusive eu esqueci de trazer para cá, mas Putz. felizmente durante a aula que eu consegui baixar uma versão PDF que eu vou disponibilizar no grupo lá Ah, para legal. vocês. Legal. Ele fala que ele coloca a frase no seguinte sentido: quem tem a consciência de ser apenas uma centelha, esse é o iluminado. Sim. Então, eu acho que é uma frase que sintetiza bem essa questão da gente ter essa consciência, né, do pequeno. Você até comentou essa questão do orifício, né, de que às vezes uma pequena parte pode fazer toda a diferença, né, na questão da consciência, de você saber onde que você está. E na explicação filosófica que ele dá no final assim como o Way faz aí, né, nessa versão que você passa para gente, ele colocou uma coisa que eu achei muito interessante, que uma frase que ele colocou, que é sobre a questão, deixa eu achar aqui, quem julga ter atingido a meta nem iniciou ainda a jornada. E aí ele insiste nessa questão de que a felicidade, né, é a questão do tal, né? Ela não é uma chegada, mas sim uma jornada, né? Um caminho. E eu acho que esse verso realmente fala bastante sobre isso, né? Essa questão de você poder se conhecer nessa jornada, né? Essa é a jornada, né? Você conseguir se conhecer. Acho bastante É. interessante. E buscar o que é essencial, né? Sair da viagem, né? Que eu acho que todas Isso. as filosofias trabalham muito isso, é sair da ilusão, né? Não ficar Uhum. preso nas coisas mentais, achar o que é essencial realmente para a gente viver. Mais algum comentário, gente? Fique à vontade aí, quem tiver, quiser abrir algum comentário. Uma outra parte também que eu notei que dá para fazer um jogo de palavras é onde fala sobre a origem
e aí menciona a palavra causa. Então, causa como a origem, né? Um princípio também. Ou pode ser em termos de ter uma causa, ou lutar por uma causa, ou algo assim, né? Sim. Porque quando se coloca a relação com mãe, né, aí já traz todo esse princípio de lutar por uma causa maior, né, lutar por algo que, por isso até uma parte do texto você está falando isso, né, no início ele usa uma expressão que eu acho interessante também, que é, se eu só achar aqui, é, volte a preservar a mãe. Então, quando você está falando Hum, desse princípio de causa, né, e até tem esse sentido também de é a nossa criação, é a nossa mãe, né? É a nossa causa preservar essa existência em si, né? É a nossa é, missão de alguma forma, né? e a causa também, assim, se princípio, ter uma causa, né? É muito importante a gente saber o que é essencial, para de repente não Exatamente. se prender e se apegar a algo que não é essencial, que é superficial. É. Porque às vezes as pessoas lutam por uma causa como se a vida delas dependesse disso, e não, E não muitas depende, das não é vezes essencial. essas lutas são egóicas, né? São por algum princípio buscando algo para a ideia que ela tem do mundo, né? Muitas vezes É, essas causas se voltam a isso, né? A pessoa cria uma ideia do mundo e quer que o mundo seja a ideia dela. que desgasta energia vital, né? Como diz no Desgasta texto também. energia vital e no final é só uma ideia, é só uma concepção, né, que a pessoa faz, uma idealização do mundo, né, e acha que o mundo tem que ser essa idealização. E aí se ela consegue algumas pessoas que corroborem isso, né, que mantêm esse universo e ela se torna uma realidade, pronto, aí a pessoa gasta a vida inteira defendendo uma ideia. Bem, a palavra é essa, ideia. É. Aí a parte também fala que fecha a boca, né? Usa a boca mais do que os outros sentidos, as outras portas e tal. Tem essa parte da alimentação, né? Que é muito Sim, importante e tal. E aí me fez pensar também na parte, assim, de como a gente vê o nosso sistema de saúde e como é bem, assim, baseado em medicamentos, químicos, né? E aí é a parte que fala da suavidade, que atua lentamente, sim, a longo prazo, com constância e fluência, porque as pessoas, assim, a maioria das pessoas vive à procura de é algo algo que rápido, né? tá com dor, vai lá, não, me dá um medicamento para acabar logo com isso. Ou às vezes passa até por cirurgia para cortar um órgão fora, porque Porque não para consegue passar a cortar. dor, Ou para ao passar invés de dor ou que não procurar essa, consegue, é verdade. mas a suavidade é o que atua lentamente, né? Que, claro, não culpando os indivíduos, né? É todo um sistema e Sim. também quase que um desespero por não ter tempo, de repente por causa do próprio trabalho e afazeres, mas enfim. Achei também bem válido assim pensar em outros termos além da alimentação também, né? Tem muito a ver com essa força bruta e com a sobriedade. Né? É, Gente, é isso. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, se não, mais um verso que ilumina. Esse é um dos livros, eu acho que, olha, é surpreendente. E o que está sendo mais surpreendente é que eu já li esse livro, né? Eu acho que talvez mais de uma vez, com certeza, mais de uma versão, inclusive. Mas essa coisa do estudo semanal, de se debruçar sobre cada verso, está sendo uma experiência extremamente iluminadora. Certo, gente? Se alguém quiser fazer mais algum comentário, fique à vontade. Se não, agradeço imensamente mais uma vez a gente estar junto. E até amanhã, para quem estiver juntos Obrigada, amanhã. amigo. Obrigado a vocês. Muito obrigada. obrigada. Boa noite a obrigada. todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até Boa noite amanhã. a todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite.